No domingo anterior, a gente tinha falado sobre o primeiro trecho e falamos sobre o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Para você que não assistiu ainda ao encontro anterior, ou os encontros anteriores dos outros temas, olha, nos temas anteriores nós falamos sobre a Páscoa, tá tudo lá no Facebook, e a Estela já subiu no YouTube também a versão na íntegra, a versão editada no YouTube, e na íntegra está no Facebook. Estudamos sobre o Espírito Santo, foi um estudo um pouquinho mais longo, ficamos 7 semanas falando sobre o Espírito Santo, e também os encontros estão lá no Facebook, todos na íntegra, a Estela está colocando no WhatsApp, no YouTube, as versões editadas. E a gente começou agora um estudo sobre o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Então começamos já na semana passada, falamos um pouco sobre o que é o Pai Nosso, a ideia do Pai Nosso, falamos sobre o Pai Nosso como modelo de oração. Nós dissemos que o Pai Nosso ele serve para que a gente não se perca e tudo mais. Enfim, está tudo lá, está na íntegra ao encontro anterior, então você não perca. E aí, gente, hoje a gente quer falar sobre a segunda petição do Pai Nosso. E eu preciso que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, nós estamos no texto de Mateus, no capítulo 6, no versículo 10. Mateus 6, 10. Mateus 6, 10. Esse trecho de Mateus capítulo 6, verso 10, diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Só esse trecho. Veja, gente, há uma questão que a gente precisa, quando entra nesse trecho, sobre o que seja reino. E aí entendam, normalmente a gente fala de reino, eles provavelmente no tempo deles, na Palestina do primeiro século, eles estavam falando de reino e entendendo a ideia de reino como uma ideia política, certo? Para que a gente perceba isso, eu preciso que você, gente, mantenha a Bíblia aberta, a gente vai para lá e para cá toda hora, tá bom? Como agora? Abra comigo em Atos, no capítulo 1, tá? Atos, no capítulo 1. E eu quero falar para você, nós vamos ler no versículo 7, Atos 1, 7. Atos 1:6. Atos 1:6. Em Atos 1:6, o que a gente tem aí? Jesus, ele já havia ressuscitado, né? Jesus já tinha sido, já tinha aparecido para os discípulos. Jesus já estava dando as últimas instruções. E aí, depois de tudo isso, olha, Jesus passa com eles 3 anos, cerca de 3 anos, talvez 3 anos e meio, falando de reino de Deus e de um monte de coisa, fazendo os milagres, enfim, cumprindo tudo aquilo que os evangelhos nos ensinam. E aí Jesus estava indo embora, ele seria elevado aos céus. É isso, esse trecho de Atos 1, no capítulo 1, fala isso. E aí ele estava sendo levado embora, e eles fazem a seguinte pergunta. Veja, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja, eles estão perguntando, depois de tudo aquilo, se Jesus ele estava indo embora para depois voltar e literalmente, porque a ideia aqui é essa, literalmente bater em Roma, tirar Roma do poderio,
e trazer o poderio político para Israel de novo. O Império Romano, ele, diferentemente de alguns outros impérios, ele permitia o culto. Só que ele permitia o culto desde que o culto dos locais, dos povos onde eles conquistavam. Então, num determinado lugar eles entravam, eles permitiam que aqueles povos continuassem cultuando o seu Deus ou os seus deuses. Mas também deveria haver o culto ao imperador. Naquele tempo, gente, religião, vida civil, estava tudo misturado. Não tinha essa coisa como hoje que, hoje é domingo, eu vou para a igreja. De segunda a sexta eu não estou na igreja, a minha vida secular, a minha vida civil. Naquele tempo não tinha nada disso. Tudo era misturado. Isso acabou gerando alguns problemas para nós que eu não vou nem falar hoje. Porque hoje a gente divide tanto a nossa vida secular, da nossa vida, da nossa fé, que às vezes a gente acha que viver a nossa vida secular não tem nada a ver com a nossa fé. E isso é um absoluto problema, é uma absoluta loucura, porque eu só consigo viver a minha fé no dia a dia, e era isso que Jesus ensinou, a fé tem que ser vivida no dia a dia. Bom, mas eu não vou falar sobre isso. Aí, chega aqui em Atos 1,6, o que eles estavam perguntando para Jesus? Então, quer dizer, é isso mesmo, Senhor? O Senhor vai ser o tempo necessário para o Senhor voltar e restaurar o reino para Israel, ou seja, tirar Roma e voltar ao governo de Judá, Israel? Então, eles estavam entendendo o poder como um poder político. Voltem em Mateus 6:10. Mateus 6:10. E aí vamos reler o que Jesus estava ensinando. Venha o teu reino. E aí, gente, eu não sei se você já percebeu, mas nos evangelhos nós temos duas expressões de reino. Num evangelho é reino de Deus, no outro evangelho reino dos céus. A ideia dos evangelistas é que a gente entenda que o reino não é simplesmente reino político, mas é reino de Deus, reino do Senhor na terra. E aí, o versículo 10, na segunda e terceira frase, faça-se a tua vontade, assim na terra como é aí onde o Senhor está, no céu. A ideia é que, quando eu peço que venha um reino, não é um reino político, administrativo, mas é um reino de quê? Essa que é a situação. Abra comigo, de novo, em Romanos, no capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Porque a tua pergunta pode ser mais ou menos assim: mas afinal, o que é o reino? E olha, eu acho que uma das melhores definições de reino, quem deu, foi Paulo. Paulo diz assim, Romanos 14, 1. O reino de Deus, o que ele não é? Ele não é comida. Ou seja, ele não é somente comida e bebida. Mas antes de tudo, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo em Romanos. Eu falei 14:1? Desculpa, gente, 14:17. Perdão, desculpa. Romanos 14:17. 14:17. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus
não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, gente, pare para pensar comigo. Quando eu encontro um lugar onde não há justiça, não há paz e não há alegria, mas qual alegria? E aqui é alegria no Espírito Santo. Eu preciso interceder, orar, para que venha o teu reino. Qual é o reino? Para que venha a alegria, para que venha a paz e para que venha a alegria no Espírito Santo. De novo, para pensar comigo, meu irmão, minha irmã. Onde hoje eu não tenho alegria, não tenho paz, eu não tenho justiça, não tenho paz e não tenho alegria no Espírito Santo. Gente, é só olhar ao nosso redor. Em vários lugares nós não temos justiça, não há paz e não há alegria no Espírito Santo. E aqui, quando a gente fala dessas coisas, nós estamos falando, por exemplo, vou aqui me referir ao sentido da paz. A paz na Palestina do primeiro século, ela era o que a gente chama de Pax com X, Pax Romana, certo? A Pax Romana era para o romano a ausência de guerra. Então eles chegavam nos lugares, nos povoados, nas cidades, ocupavam aquele lugar, faziam o culto híbrido, ou seja, você pode continuar cultuando o seu Deus, mas você vai ter que suportar, tolerar o culto a César aqui, porque é a marca, vamos dizer assim, religiosa do império. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos dar para você a ausência de guerra, que eles chamavam de Pax, P-A-X, Pax. Aí, gente, pare para pensar comigo. Olha que situação esdrúxula. Você está no seu lugar, mas você não manda administrativa e politicamente no seu lugar. Você está no seu lugar, cultuando ao seu... exercitando a sua fé, cultuando ao seu Deus, mas no mesmo lugar tem lá o culto de um outro Deus, uma outra coisa, o culto a César, que lembra o império. Que raio de liberdade e de paz é essa? Porque quando você convive com isso, você fica pensando, a qualquer momento esse pessoal pode vir em cima de mim, é só eu começar a dizer não. É só eu começar a falar que não aceito os impostos, não tolero o Deus que ele me colocou aqui, não suporto esse cerceamento de liberdade contínuo, e aí aquilo que ele supostamente acha que é paz, acabou. Então, quando a gente vê Jesus ensinando a orar, venha o teu reino, estava ali por baixo do pano toda uma condição política, administrativa, social, que não estava sendo falado aos ares, mas estava sendo dito, né, ali no subterrâneo da coisa. Por quê? Se o reino de Deus é justiça, é paz, eles não tinham nenhuma coisa, nem outra. De novo, pare para pensar comigo. Gente, quando Jesus ele andava nos caminhos, nas encruzilhadas, nas estradas, e é muito interessante que o Evangelho, no começo, ele era conhecido como uma seita, chamada a seita do caminho. E é legal porque lá em Atos, por exemplo, quando há uma menção sobre a seita do caminho, caminho ele é colocado com letra maiúscula, um Czão grande, maiúsculo. Essa seita do caminho era assim conhecida porque o evangelho se fazia literalmente nas estradas, nos lugares abertos, nos lugares onde não havia, a rigor não havia esperança.
Por exemplo, nós estamos aqui falando de Mateus no capítulo 6. Mateus no capítulo 6, a gente já falou sobre isso, ele faz parte de um discurso muito maior. É o discurso conhecido como o Sermão do Monte. Começa lá em Mateus 5, 1 e termina no final do capítulo 7. O evangelista ele reuniu, congregou boa parte dos ensinos de Jesus e fez esse extrato e colocou tudo dentro de um sermão só. Onde foi proferida essa fala? Vamos abrir Mateus de novo, no capítulo 5, verso 1. Mateus 5, 1. Veja Mateus 5, 1. Jesus, vendo as multidões, o que ele fez? Subiu ao monte, se assentou e começou a ensinar. E ele passou a ensiná-los, dizendo, verso 2: tinha tanta gente acompanhando esse pregador ambulante, que não tinha lugar, e ele falava nos lugares abertos. Aqui não diz qual era o dia que ele falava, mas se você parar para pensar comigo, qualquer dia que fosse, o que uma multidão estava fazendo atrás de um pregador ambulante na Palestina do século I, talvez em pleno dia da semana? Possivelmente eles não tinham trabalho, não tinham esperança, não tinham expectativa. Tudo que poderia ser dito a eles não ia fazer sentido, porque eles talvez não tivessem o dinheiro para comer a refeição do dia. Por isso que é muito interessante quando Jesus, lá numa das multiplicações de pães e peixes, ele multiplica, todos se alimentam, sobram 12 cestos e tudo mais, mas era gente que não tinha perspectiva, muitas vezes estava esperando realmente o pão e o peixe. E aí, por conta disso, a gente volta ao raciocínio anterior. O que uma multidão estava fazendo atrás de Jesus num dia de semana? Que aqui eu estou supondo que tenha sido um dia de semana. Essa gente não tinha trabalho, não tinha perspectiva. Para não ter trabalho, não ter perspectiva, possivelmente eles estavam vivendo um drama social. E aí, quando Jesus fala para eles, ensina-os a orar dizendo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, entendendo que reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz. Olha que problema. Essa oração acaba sendo, vamos dizer assim, um despertamento para a condição social, política, econômica que eles muito provavelmente estavam vivendo. Vocês começam a entender a dimensão, vamos dizer assim, revolucionária da oração que o Senhor nos ensinou? Não é simplesmente orar ou repetir enfim, recitar, mas é usar como, enfim, reflexão profunda sobre o que eles estavam fazendo. Gente, Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então ele está falando de justiça. Onde não houver justiça, eu preciso trazer o reino de Deus ali. Onde não há paz, eu preciso trazer o reino de Deus ali. E onde não há alegria no Espírito Santo, eu preciso trazer o Espírito Santo ali, com a alegria. E aí voltamos para Mateus 6, 10. Venha o teu reino. Que é o reino? Venha a tua justiça, venha a tua paz, venha a tua alegria no Espírito Santo.
Quando nós chegamos nesse ponto da oração, nós precisamos chegar ao seguinte raciocínio. Esse trecho é um trecho onde eu vou interceder por todas as questões externas, exteriores a mim. Eu vou orar para que venha justiça, paz e alegria no Espírito Santo para minha família, para minha vizinhança, para o meu trabalho, para determinado lugar, para determinada área geográfica, para a vida de alguém. É um momento de intercessão. E aqui nesse trecho eu vou interceder por todas aquelas situações onde me vier à cabeça, me vier à mente, que são situações que precisam ser mudadas, onde o reino de Deus precisa ser estabelecido. Gente, isso é intercessão. E aqui eu fico mais 5 minutos. Lembra que no encontro passado nós falamos o seguinte: a oração do Pai Nosso ela é composta de cerca de 6, 7, dependendo de como você encare aqui, até 8 petições. Cada uma delas você pode ficar cerca de 5 minutos. E aí uma maneira de você não se perder na oração é você orar 30 minutos sem ficar cansado, né? Muita gente às vezes não compreende como isso funciona, mas não deixa de pensar dessa maneira, porque é um jeito da gente interceder por situações e circunstâncias. Se você tem um parente que está vivendo algum drama, ore por ele nesse momento. Se você tem alguém do seu trabalho que está vivendo um drama, uma situação complicada, ore por ele nesse momento. Se você tem alguém enfermo, precisando de trabalho, ou precisando tomar uma decisão, tal, ore por ele nesse momento. Se você está vendo uma situação de guerra, de fome, tal, ore por ele nesse momento. Esse momento, aqui dado em Mateus 6,10, esse trecho da oração, é um trecho onde nós vamos interceder por todas as pessoas que nós lembrarmos. E aqui eu quero dar uma outra parada para te lembrar uma coisa, meu irmão, minha irmã. O mesmo Espírito Santo que inspirou Jesus na oração é o mesmo Espírito Santo que está presente no nosso dia a dia. É claro que hoje, no nosso mundo contemporâneo, nas nossas correrias do dia a dia, a gente não consegue talvez vivenciar coisas tão profundas como talvez eles vivessem naquele tempo. Nosso dia a dia é absolutamente uma loucura. A gente talvez não tenha o mesmo tempo reservado tanto para oração, quanto para a palavra, quanto para jejum, quanto, enfim, para comunhão, como eles tinham. E é bem provável que eles vivessem coisas mais profundas que nós vivemos hoje. Mas o Espírito Santo é o mesmo. O mesmo Espírito Santo que inspirou aquele povo é o mesmo Espírito Santo que nos inspira. Então, é bem provável que o Espírito Santo, ele, quando você estiver orando, te faça vir à memória situações, circunstâncias, pessoas. É bem provável que o Espírito Santo, como a palavra diz em vários momentos, ele te permita sonhar com pessoas e você lembrar dela e interceder por ela. Gente, isso é algo que é absolutamente possível. E eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo muito curto, eu já devo ter falado isso. Abra comigo em Atos, no capítulo 9. É um exemplo bíblico e pertinho aqui de onde nós estamos. Atos, no capítulo 9. Eu já devo ter falado isso aqui em outro momento, mas deixa eu apenas ilustrar com esse trecho. Atos, no capítulo 9. Eu vou discorrer aqui sobre a experiência que Paulo viveu. E no versículo 8 de Atos 9, 8, o trecho diz assim: então,
Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, que era a cidade onde ele estava indo. E lá em Damasco ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Veja, Paulo ele entra em Damasco e ele literalmente entra num jejum. Paulo, ele tinha acabado de ter uma experiência, e ele, o que ele aprende? O que ele aprendeu como bom judeu que era? Ele falou, olha, ele sabia que quando o povo tinha uma situação muito complicada, o que o povo fazia? O povo jejuava e orava. E aí, olha o que acontece. No capítulo 9, verso 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou a ele: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha aí o que está acontecendo, gente. Saulo está jejuando e orando, porque ele está cego, não sabe o que fazer. E enquanto ele está jejuando e orando, o que acontece? Veja, gente, por isso, olha, não descreia do poder de Deus. Deus pode, além de fazer a mula falar, Ele também pode dar sonhos, visões e revelações a gente que a gente acha que não tem nada a ver com Deus. Paulo aqui, ele estava indo para fazer uma missão, ou seja, ele tinha que dar uma limada nesse pessoal da seita dos do caminho. E aí no meio do caminho, na entrada da cidade de Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo ressurreto. Fica cego, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que fazer, mas a cultura judaica dele, a fé judaica dele, ele aprendeu que nesses momentos ele tinha que orar e jejuar. Ele estava orando e jejuando. E esse Paulo tem olha aqui o texto diz, ele está orando, verso 11, e enquanto ele estava orando, ele viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ou seja, Paulo teve uma visão, gente. E aí, nesse mesmo momento, Deus está falando com Ananias. Isso aqui é Deus falando com o Ananias. Ananias, é o seguinte, você vai ter que ir lá na rua direita, vai achar um camarada chamado Paulo, Saulo de Tarso, e você vai ter que entrar lá e impor a mão, porque ele está orando e viu que alguém chamado Ananias ia entrar e orar por ele. Aí que eu volto ao que eu estava falando contigo, irmão e irmã. Nós não podemos achar que o Senhor não é capaz de, enquanto você e eu estamos orando, trazer à nossa memória rostos, nomes e pessoas, pelas quais o próprio Espírito Santo deseja que nós intercedamos. Queridos, queridas, isso é o que a gente chama de a mística da nossa fé. A nossa fé não pode ser única e exclusivamente uma fé totalmente racional, apenas nos quadrados acadêmicos. A nossa fé, ela envolve a mística e o mistério. O que é isso? É simplesmente aquilo que eu não sei, porque o Senhor é aquele que vai nos revelar aquilo que absolutamente nós não sabemos. Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Quem somos nós para saber alguma coisa? Entendem?
Por isso, em vários momentos da Bíblia, o que a gente vê é o Senhor revelando coisas absolutamente novas, agindo completamente fora da casinha, porque a gente não imaginava que o Senhor fosse fazer daquela maneira, e nos causando espanto. Querem outro exemplo? Abra aí ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos 10, verso 9. Atos 10, 9. Veja, nós estamos falando sobre o trecho do... é meio mistureba isso, mas é assim. Estamos falando sobre aquele trecho de intercessão da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. E eu estou dizendo que nós podemos crer que o Espírito Santo é aquele que faz vir a nossa memória, ou nos dá entendimento, enfim, nos dá visão, nos dá iluminação sobre uma situação que deve ser motivo da nossa oração, da nossa intercessão. E aqui eu estou dando um novo exemplo. Atos 10, no capítulo 10, verso 9. Ele diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Pedro, como bom judeu, a gente já falou isso aqui em outras lives, o judeu, ele orava pelo menos 3 vezes ao dia, isso era prática comum. Então ele orava a hora terceira, que era às 9 horas da manhã, orava a hora sexta, que era ao meio-dia, e orava a hora nona, que era às 3 horas da tarde. E aqui Pedro, o que está fazendo? Pedro está fazendo, cumprindo a sua rotina de oração. E ele sobe para orar, sobe talvez o segundo andar da casa. E aí no versículo 11, ele tem uma visão, viu o céu aberto, e aí toda uma visão, né? E aí, gente, aqui, esse trecho vai falar depois sobre a conversão de Cornélio, a casa de Cornélio e todos os seus. Deus, enquanto Pedro orava, revela a ele uma situação através de uma visão esquisita, mas era uma visão para que Pedro entendesse o que precisava ser feito. Então, voltemos a Mateus 6, 10. Mateus 6, 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Significa que eu vou interceder pelas pessoas. Vou interceder por tudo que me vier à mente para interceder. E aí a gente fala, olha, permaneça nisso 5 minutos. Talvez você não consiga ficar 5 minutos, você fique mais tempo. Então, até aqui o que nós temos, versículo 9, Pai nosso que estás nos céus, a invocação, santificado seja o teu nome, é a adoração ou a gratidão, a adoração. 5 minutos, e depois, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, mais 5 minutos. Eu já tenho 10 minutos de oração, e eu garanto a você que se você realmente levar isso à regra, à risca, essa regra à risca, é bem provável que nesse momento você já vai permanecer muito, mas muito mais do que os 10 minutos em oração. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, 10 minutos. Sim, a questão eu estava falando a questão da intercessão, que muitas vezes a gente vai muito além do que a gente imagina. Sim, eu ia falar de uma experiência vivida há bastante tempo atrás, e eu já devo ter contado isso para alguns. Há muitos anos atrás, numa situação, eu não morava aqui em Taubaté, morava no Rio de Janeiro, e eu me lembro, eu estava vivendo um drama muito pessoal, muito intenso. E eu morava na época num lugar que era eu tinha um terraço. E eu costumava subir naquele terraço para orar. E eu me lembro que numa noite, entre 11 e meia-noite, eu estava lá orando. Estava um frio de lascar, uma chuva ruim, chuvinha
fininha, estava frio, estava ventando. E, gente, eu estava chorando, estava numa tristeza, estava numa situação complicada mesmo. E eu me recordo que na manhã seguinte, um irmão que eu já não via, um irmão da fé que eu já não via há meses, ele me ligou. E ele me ligou dizendo: oi, tudo bem e tal, e aí, como é que tá, como é que estão as coisas e tal. Aí ele disse: ô Marcão, você sabe que, bom, não ligo, não falo contigo há tempos, né, mas eu estava orando, ele dizendo, eu estava orando, e o Senhor me fez vir você na oração. E na oração eu tive uma visão. Você estava num lugar, parecia um terraço, estava escuro, ventava, uma chuvinha muito fina, e você chorava muito. Aí eu disse a ele: rapaz, aqui em casa não tem câmera, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Aí ele me disse: eis que o Senhor te manda dizer, tudo isso vai passar, e eu vou te restaurar, e no lugar para onde eu vou te mandar, eu vou te dar dupla honra, para que você saiba que eu sou o Senhor. Irmãos e irmãs, quando você vivencia situações dessa natureza, você começa a descobrir que tipo de Senhor, que tipo de Deus você está servindo, que é aquele que te conhece no íntimo, sabe exatamente o que você está vivendo, e etc, etc, etc. Então, eu quando digo para você, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, eu digo para você, por experiência vivida, o Senhor é aquele que realmente pode trazer à sua memória situações, nomes, pessoas, circunstâncias, para que você interceda. E numa dessa, meu irmão, você pode ser canal de bênção fabuloso, maravilhoso na vida de alguém. Então, se você pode orar, irmão e irmã, ore ao Senhor. Separe um tempo para orar ao Senhor, para falar com Ele. Porque Deus é aquele que ouve a minha prece, ouve a minha petição, e ouve a tua prece e a tua petição. É mais ou menos como o salmista diz: olha, ainda que eu colocasse, né, o meu aconchego lá nos confins da alvorada, lá o Senhor estaria. Irmãos e irmãs, a gente precisa reaprender a viver essa dinâmica da fé, porque o Senhor é aquele que é capaz de mudar tempos, circunstâncias e tantas outras coisas que a gente nem imagina. Costumo sempre repetir para os irmãos, para as irmãs aqui, aquela ideia de Jeremias 33, 3. Vamos abrir? Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. O que diz o texto? Veja, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, gente, eu não posso abrir mão de viver essa coisa fantástica que é
a oração. Então, quando o Senhor nos ensina o Pai Nosso, Ele nos ensina como um modelo, mas um modelo que nos remete à reflexão profunda, intensa, mas que também nos remete ao conhecimento daquele a quem nós estamos orando. Veja ainda Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus 7. A palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Irmãos e irmãs, nós não podemos abrir mão de orar, não podemos. Precisamos orar, como diz Paulo, a tempo, fora de tempo, e olha, eu preciso usar a oração o tempo inteiro, porque é na oração, irmão e irmã, que as coisas acontecem, é na oração que algumas, vamos dizer assim, alguns limiares, eles tremem, e terremotos espirituais, por que não assim dizer, acontecem, né? Abra comigo, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos. Um é Atos, no capítulo 4, Atos, no capítulo 4, versículo 29, Atos 4, 29. Veja, isso aqui é a comunidade primitiva orando, eles estavam juntos orando, e eles diziam, na oração: agora, Senhor, olha para as ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E o texto diz: tendo eles orado, o que foi? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A oração, irmãos e irmãs, faz tremer alicerces, tremer lugares. Abra comigo ainda, Atos no capítulo 16, Atos 16, Atos 16, Atos 16, a partir do verso 24, o texto diz, aqui é um texto, depois você em casa, na tua devocional você lê, mas o verso 24 diz que levou-os para o cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Isso aqui, Paulo e Silas estavam sendo presos, e diz o texto que, no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas, todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Veja, a oração, e aqui ainda estavam junto com a adoração, ela faz tremer alicerces, quebra cadeias, enfim. Irmãos e irmãs, a gente não pode abrir mão de orar. E o Pai Nosso é uma espetacular ferramenta para que a gente o use como modelo de oração.
esse trecho, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, a gente precisa concluir da seguinte maneira: a vontade de Deus, ela é soberana. E eu preciso dizer aqui que muitas vezes a gente deseja muito que a nossa vontade ela prevaleça sobre o que o Senhor ele deseja, ele quer, né? Olha, Cristina, o texto não diz. A Cristina está perguntando aqui, olha, será que o terremoto foi só na prisão, foi na cidade inteira? Não sei. O texto diz que ali na prisão eles sentiram. Não sei. Um dia, quando a gente estiver junto dele lá, a gente pergunta. Não é verdade? Tenho tanta coisa para perguntar. A dona Alzira está achando que foi na cidade inteira, viu? E aí, gente, nós temos que lembrar que o Senhor, Ele tem a vontade dEle, que é a vontade absoluta. Ele também, vamos dizer assim, é a permissão, a gente chamaria de vontade permissiva de Deus. Muitas vezes nós falamos, pedimos um negócio para o Senhor, pedimos, o Senhor sabe que aquilo talvez não seja o melhor para nós, mas pela nossa insistência, Ele permite. Vontade permissiva. Ao longo da caminhada, a gente vai descobrindo que aquilo que o Senhor me permitiu, talvez não tenha sido o melhor caminho. E aí, eu vou pedir para o Senhor, me livra disso, Senhor, e o Senhor talvez diga para nós, mas eu avisei. Eu me lembro, meus irmãos, um testemunho, não meu, mas de um amigo nosso, que ele dizia que queria muito, toda vez que passava de frente a uma determinada padaria, ele dizia, Senhor, eu quero comprar aquela padaria, e eu acho que aquela padaria, aquilo vai fazer a minha vida e tal, enfim. Ele ficou anos orando, porque queria aquela padaria. Aí finalmente, quando ele descobriu que aquela padaria estava à venda, foi lá, ofereceu um preço, a pessoa estava louca para sair da padaria, e ele assumiu a padaria. Ele disse que não deu 3 meses para ele ver que foi o pior negócio da vida dele, porque ele acordava às 4 e pouca da manhã, ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã, todos os dias, e ele falou que com 3 meses ele já não aguentava mais. E a padaria nem rodava tanto assim como ele achava que rodava. Então, a vontade permissiva é mais ou menos isso. O Senhor às vezes permite que a gente embarque nas nossas furadas, para que a gente aprenda que o que é mais importante é a vontade absoluta. Eu e você, irmãos e irmãs, precisamos mergulhar nisso que é a vontade dele, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor é aquilo que precisa ser cumprido na minha e na sua vida, porque é a vontade dele que, né? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, e o que nós desejamos nessa semana é que o Senhor nos inspire a orar. Nos dá, Pai, nós te pedimos essa fome, essa sede por te buscar, por te encontrar. Eu te suplico, Senhor, para que aqueles irmãos e irmãs que de alguma maneira têm vivido momentos de insônia, Senhor, lembra-as a orar a Ti, Senhor, nesses momentos. E olha, Pai, que maravilhas aconteçam, que cadeias se quebrem, terremotos espirituais ocorram, e queremos sim, Senhor, ouvir muitos testemunhos das maravilhas que o Senhor há de fazer e está fazendo na vida do Teu povo. É em Teu nome, Jesus, que nós te agradecemos. Amém e amém.